A paz do Senhor, professores, alunos e amigos da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui fazendo esse vídeo para poder explicar para vocês a questão que eu lancei para vocês essa semana sobre Maria ter ungido Jesus nos pés, ou só foi a cabeça, foi a mesma Maria, foi no mesmo dia. E alguns irmãos estão conversando comigo já a respeito disso. E eu resolvi fazer um vídeo para poder ficar mais fácil, para poder vocês entenderem e estar apto para poder responder para alguém. Eu estou pensando principalmente nos professores. Caso um aluno, no próximo domingo, for perguntar para o professor, ele já está ciente do assunto e de como tratar disso. Tá ok? Bem, aqui eu separei aqui alguns textos para a gente trabalhar e todas as referências que vocês forem ver aqui estão na versão NVI. Tá ok? Isso foi proposital. Eu botei na versão NVI para poder vocês entenderem melhor, porque uma versão facilita uma coisa. Não, tá tudo na NVI. Tá ok? Bem, Mateus capítulo 26, nós lemos o seguinte: tendo dito essas coisas, disse Jesus aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Bem, aí tem uma historinha aqui, no versículo 6 encontra o evento em si. Estando Jesus em Betânia, não esqueça, na casa de Simão o leproso. Simão o leproso. Aproximou-se uma mulher dele uma mulher, com um frasco de alabastro contendo perfume muito caro. E ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Bem, aqui já é suficiente por enquanto. Agora vamos ver o texto paralelo que se encontra no livro de Marcos, capítulo 14. Ok? Vamos lá. Faltava apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães asmos, pães sem fermento, né? Muito bem. Mas diziam, não durante a festa, tá, tudo bem. Versículo 3. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, tá vendo? Então bateu 2 dias, a formação com o livro de Mateus. Ele estando em Betânia, também escrito em Mateus. Simão leproso, também batido em Mateus. Aproximou-se uma certa mulher, contendo perfume muito caro, feito de nardo puro, tudo bem. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça. Tá ok? Até aqui tudo bem. Agora vamos para o texto de João. Vocês perceberam que Mateus e Marcos contam a mesma história. Tá ok? Agora vamos ver se João está contando a mesma história. Os irmãos estão dizendo que são eventos diferentes. Não são. É o mesmo evento. E veremos isso no texto. João capítulo 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro. Olha só, presta atenção que o texto está dizendo que Lázaro vivia em Betânia. Só isso é dito de Lázaro aqui, no capítulo 12, que ele acabaram de ressuscitar, lá no capítulo 11. Ali prepararam o jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés. Sobre os pés. Tá ok? Eu estou com uma dificuldade aqui de... apareceu. Jesus e enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Perfeito. Daqui a pouco a gente vai ler os outros versículos de Marcos 14, Mateus 26 e João capítulo 12. Perfeito. Olha só. Primeiro nós vamos ter que resolver o seguinte. O tempo. Tá ok? Se trata do... Assim, vamos lá. Agora vamos pegar aqui os eventos subsequentes a esse derramar e vamos ver a semelhança nos textos. Olha só. Depois de tudo isso, os discípulos... Eu estou em Mateus, capítulo 26. Versículo de número 8. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Vamos ver essa indagação no livro... Deixa eu ver se tem aqui no livro de Marcos. Temos. Alguns dos presentes começaram a dizer, indignados: por que esse desperdício de perfume? A mesma pergunta feita em Mateus. No livro de João, João dá autoria para Judas. Cadê o versículo?
Versículo 4. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariote, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Tá vendo? A mesma indagação, só que aqui João é mais detalhista. Tá ok? Continuando. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Perfeito. Marcos. Jesus, versículo 6. Deixa-a em paz, disse Jesus, por que estão a perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Tá vendo? Agora, em João, respondeu Jesus: deixa em paz, que eu guarde para o dia do meu sepultamento. A questão do sepultamento também é abordado no livro de Marcos. Vejam aqui o versículo 8. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Perceba que é o mesmo evento, tá vendo? Livro de Mateus. Cadê o versículo aqui? Versículo de número 12. Quando derramou este perfume sobre meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Tá vendo a mesma palavra? Olha aqui, versículo 11. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Em Mateus. Agora no livro de Marcos. Cadê aqui? Versículo 7. Pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Agora o livro de João. Versículo 8. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Tá vendo? É o mesmo evento. Eu mostrei aqui para vocês os 3 textos onde fala da mesma coisa. Da mesma coisa. Vocês estão compreendendo? Não tem como negar que são eventos diferentes. Marcos capítulo 26, Mateus 26, Marcos 14, Judas 12, olha, Deus do céu. João 12 fala do mesmo evento. Agora vamos resolver aqui a questão do tempo, porque Mateus e Marcos falam que foi 2 dias antes da Páscoa e João fala que foi 6 dias. Agora vamos analisar o texto. Agora presta muita atenção nisso aqui. Olha só, estamos em João. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia. Opa! O texto é claro em falar que ele chegou em Betânia 6 dias antes da Páscoa. Ok? O que aconteceu 6 dias antes da Páscoa? Cristo chega em Betânia, onde vivia Lázaro. Note que o texto não fala que esse jantar aqui foi na casa de Lázaro, mas diz que Lázaro vivia em Betânia. O evento não foi na casa de Lázaro. João não fala aonde foi o evento, é na casa de quem. Ele só diz que foi em Betânia. Mas vocês viram que o texto de Marcos capítulo 14 coloca o evento em Betânia. Vocês também viram que o evento de Mateus capítulo 26 coloca o evento em Betânia. Marcos e Mateus diz que é na casa de Simão leproso. Tá ok? E vocês viram comigo que o decorrer da história, os 3 evangelhos contam a mesma coisa. Até aqui entendido? Perfeito. Agora vamos resolver a questão do tempo. Foi 6 dias antes da Páscoa, como diz João, ou foi 2 dias antes da Páscoa, como diz Mateus e Marcos? Perfeito. Na verdade, foi 6 dias antes da Páscoa. Esse evento aqui do jantar, da unção na cabeça de Jesus, foi 6 dias. Então, Leandro de Paula, por que Mateus e Marcos falam que foi 2 dias? Agora vamos analisar o texto com muito cuidado. Tá ok? Mateus capítulo 26. Tendo dito essas coisas, disse Jesus... Deixa eu sublinhar isso aqui. Tendo dito estas coisas, disse Jesus aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias antes da Páscoa. O que aconteceu 2 dias antes da Páscoa? Cristo acaba de falar que ele vai ser entregue para ser crucificado. Agora, que coisas são essas aqui? Que coisas são essas aqui? Perceba que é o capítulo 26, que fala o seguinte no versículo 1. Tendo dito isso, isso que? Isso que? Vamos em Mateus capítulo 24 e presta bastante atenção nisso aqui.
Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Perfeito. Versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, é importante não esquecer disso aqui. Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Essas coisas o quê? Essas coisas o quê? A destruição do templo. Que ele falou aqui, ó, não ficará pedra sobre pedra. Quando vai acontecer isso? E qual será o sinal da tua vinda? Parousia, não é arrebatamento aqui, por favor. Por favor, não é arrebatamento. E do fim dos tempos. Aí no versículo 4, Cristo começa. Cuidado, que ninguém vos engane. Aí, olha só, aqui ele começa a falar. Pois muito viram meu nome. Aí falando. No versículo 8, ele fala do princípio das dores. Aqui a versão NVI está início das dores. Mas pega uma versão Almeida, que você verá que é princípio das dores. Então, na narrativa, no Monte das Oliveiras, Cristo explica que até aqui é o princípio das dores. Princípio das dores. Versículo 9. E eles então se entregarão para serem perseguidos, e etc. Muito bem. Versículo de número 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Texto conhecidíssimo. E este evangelho do reino não é o da graça e nem o eterno, é do reino. Será pregado a todo mundo. Os irmãos conhecem esse texto. Tá ok? Perfeito. Vamos prosseguir aqui. Versículo 20. Olha para que a vossa fuga não seja no sábado nem no inverno. Sábado, contexto judaico e não contexto para a igreja. Sábado, atenção. Porque haverá, então, grande tribulação. Tudo isso, ele dizendo no Monte das Oliveiras. Tá ok? Vocês conhecem esse texto. Versículo 36. Mas aquele dia, hora, ninguém sabe. Versículo 38. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, e casando-se, dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam. Aqui está as duas vindas de Cristo. Não se assustem, mas aqui está as duas vindas de Cristo. Para o arrebatamento e para a vinda visível. Tá. Versículo 40 fala de juízo, não de arrebatamento. Versículo 41 fala de juízo, não de arrebatamento. Não é o juízo final. Perfeito. Aí vamos embora. Tem o capítulo inteiro, o capítulo 24 inteiro. Depois vocês percebem que no capítulo 25, ele continua falando. O reino dos céus não é reino nos céus, é reino dos céus. Será semelhante a 10 virgens. Deixa eu botar um negócio aqui para vocês. Olha só, presta atenção nisso aqui. Vou botar a fonte bem grande aqui para vocês verem. As 10 virgens, perdão, as 10 virgens não são a igreja. As 10 virgens não são a igreja. Por favor, ok? Voltando para o texto. Nós estávamos em Mateus capítulo 25. Tá ok? Não é a igreja. Aí conta a parábola das 10 virgens. Deixa eu ver o que eu posso mais falar aqui para vocês. Tudo antes do capítulo 26. Presta bem atenção. Parábola do servo bom e fiel. Não é isso? Mais aqui embaixo. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono de glória. Perfeito. Aqui o julgamento das nações. Separação de bodes e ovelhas. Também não é para a igreja. A igreja está aqui, ó, com Cristo. Tá ok? A igreja está aqui. Bodes e ovelhas não é para a igreja isso aqui. Tá ok? Então perceba que aqui no capítulo 25 ele encerra falando: e estes irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Desde o versículo 4 do capítulo 24 até aqui ele fala isso. Tá ok? Ele fala isso. Toda essa narrativa até o capítulo 25, versículo 46. Tá ok? Após o versículo 46 de Mateus 25, voltemos então para Mateus 26. Tendo dito essas coisas, agora vocês entenderam. Que coisas são essas?
o sermão profético de Mateus 24 e Mateus 25. E vocês perceberam, aonde foi que Cristo deu o sermão profético? No Monte das Oliveiras, e não em Betânia. Então, no Monte das Oliveiras, é que Cristo falou isso aqui. Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa. Opa! Então, Cristo estava no Monte das Oliveiras 2 dias antes da Páscoa, e não em Betânia. Por quê? Porque, tendo dito essas coisas, disse Jesus aos seus discípulos. Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa. Entenderam? Então, há 2 dias da Páscoa, Cristo estava no Monte das Oliveiras e não em Betânia. Tá ok? Por quê? Como é que você disse? Porque o texto está ligando, ó. Tendo dito essas coisas, que coisas? Seu capítulo 26 está se referindo ao capítulo anterior. Que começa toda aquela história no capítulo 24. Toda aquela narrativa, todo o sermão profético Cristo deu em Mateus, no Monte das Oliveiras. Isso acontece no livro de Marcos? Acontece também. Tá ok? Ó, Marcos... Mateus 25, já foi. Marcos 13... Cadê o texto de Marcos aqui, meu Deus? Aqui, olha só. Faltava apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Perfeito. Então, esses 2 dias aqui, já sabemos que eles estavam no Monte das Oliveiras. Certo? E perceba que é o capítulo 14 de Marcos. Quando você vai para o capítulo 13, que é o capítulo imediatamente anterior ao 14, você vê a mesma questão de Mateus 24. Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, que ele acabara de sair, com Pedro, Tiago, João e André. Entendeu? Acho que tinha mais gente lá com ele. Então vocês entenderam que o sermão profético de Mateus 24 e 25 e Marcos 13 foi dado no Monte das Oliveiras. Tá ok? Então vocês viram que o texto coloca Cristo 2 dias antes da Páscoa no Monte das Oliveiras. Tá ok? Perfeito. Então, Jesus, 2 dias antes da Páscoa, estava no Monte das Oliveiras. 6 dias antes da Páscoa, ele estava em Betânia. Isso está claro no texto. Bem, próximo passo agora aqui, para explicar para vocês. Deixa eu ver o que eu tenho aqui para passar para vocês. Ah, sim. A questão é essa. É que Mateus não está seguindo a ordem cronológica dos fatos, como o livro de João segue. Tá ok? Mateus não segue, porque olha só, aqui o versículo 6, e estando Jesus em Betânia, dá-se a entender que foi 2 dias antes. Mas não. João me disse que estava em Betânia 6 dias antes, e não 2 dias antes. Porque 2 dias antes, ele fala isso aqui. 2 dias antes, ele acabou de dizer essas coisas. Que coisas são essas? Sermão profético. Ok? Mas isso é um comportamento bíblico, Leandro? O texto colocar coisa fora de ordem? Cronologicamente, sim. Tá? Um exemplo disso está no livro de Isaías, capítulo 66. Deixa eu mostrar aqui para vocês o capítulo. Tá? É o último capítulo de Isaías. 66. Ok? Voltando para o fim do capítulo. Isaías capítulo 66, versículos 22, 23 e 24. É um texto claríssimo, onde você percebe que está fora de ordem essa narrativa aqui. Assim como crio novos céus e nova terra, isso aqui é estado eterno, tá ok, amados? Depois do milênio que vou criar, serão duradouros. Assim, está na versão NVI. Assim como os novos céus e nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. De uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O seu verme não morrerá e o seu fogo não se apagará e causarão repugnância a toda a humanidade. Pera aí. Olha só. A ordem cronológica aqui é o seguinte. Primeiro o versículo 24 acontece, depois o versículo 23 e depois o versículo 22. Porque todo mundo sabe que o Novo Céu e Nova Terra é narrado em Apocalipse capítulo 21. Tá ok?
E o que você vê em Apocalipse capítulo 21? E vi novos céus e nova terra, porque a primeira terra e o primeiro céu já passaram. A primeira terra, aonde acontece o milênio, já acabou. Opa! Peraí. Vamos lá. Versículo 23. De uma lua nova a outra e de um sábado. Presta atenção que sábado é um tempo. Só que na eternidade não tem tempo. Tá ok? Se o novo céu e a nova terra é o estado eterno, logo não tem mais tempo. O tempo acabou. O tempo vai deixar de ser tempo daqui a algum tempo. Tá ok? Então o sábado, isso aqui é a menção do milênio. Isso aqui ocorre no milênio. Tá ok? E se você pegar a versão Almeida, aqui vai estar escrito carne. Toda carne virá adorar perante mim, diz o Senhor. Isso aqui é no milênio. Tá ok? Leia Zacarias capítulo 8, versículos 20 em diante, que você vai entender como que ocorre isso aqui, essa adoração aqui. Tá ok? Então, versículo 23 é no milênio. Se é no milênio, tem que ser antes do novo céu e nova terra. Tá ok? Versículo 24. Sairão e verão os cadáveres. Olha só, esses cadáveres aqui, dos que se rebelaram contra Deus, são os ímpios gentios da grande tribulação, juntamente com o exército do anticristo, tá, que serão derrotados. Porém, você não pode esquecer da ceia do grande Deus, onde as aves serão convocadas para comer a carne dos homens. Então não tem cadáver. Como é que eu explico isso aqui? Vai ter só osso. Só osso. Sairão e verão. Quem vai sair? Quem vai ver? A humanidade que virá diante do Senhor para adorá-lo. Tá ok? Isso aqui é final da tribulação. Porque no milênio, esses camaradas não vão estar aqui. Tá ok? Então, olha só. Final da tribulação vai ocorrer a ceia do grande Deus. Apocalipse capítulo 19, versos 16 e 17. Em paralelo com Ezequiel capítulo 37. Não, perdão. Ezequiel 38 ou 39, não me recordo o capítulo, mas é o versículo 27 a 21. Tá ok? Onde a carne dos que se rebelaram contra Deus serão consumidos pelos bichos. Tá? Pelas aves do céu. Então, esses cadáveres não vão estar aqui durante 1000 anos. Peraí. Já vão entrar em decomposição, vai ser uma coisa terrível. Beleza, isso aqui acontece no final da tribulação. Tá? Porque esses cadáveres não vão ficar expostos 1000 anos. De jeito nenhum. De uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, isso aqui faz menção do milênio, porque milênio é um tempo. Tá? Dentro do Cronos, que vem a nossa palavra cronologia. Olha só, amados. Do céu para baixo o tempo corre, do céu para cima não. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu, e não acima do céu. Tá ok? É debaixo do céu. Então debaixo do céu o tempo corre, não acima dele. Tá ok? Então, sábado é uma medida de tempo dentro do tempo. Não tem como você colocar o sábado na eternidade. Não dá. Por quê? Porque a eternidade ela é eterna. Não se mede o tempo na eternidade. Lá é Kairos, aqui é Cronos. Tá ok? Novos céus e nova terra. Você já sabe que se trata do estado eterno. Tá? Da fundição dos céus e terra. A Nova Jerusalém é um céu compactado. Tá, ok? Isso aqui é questão de escatologia, depois os irmãos podem me pedir uma explicação melhor, que eu explico para os irmãos como que acontece essa questão da eternidade. É só para mostrar para vocês que a Bíblia não está em ordem cronológica, nem os livros e nem os textos dela mesma. Aqui está o exemplo. Tem um mestre de escatologia que ele fala que lá no Nova Céu e Nova Terra vai ter uma portinha para você abrir para poder você ver os cadáveres dos que se rebelaram contra Deus. Espera aí. Uma portinha aberta na Nova Jerusalém para você olhar para baixo e ver cadáveres? Totalmente sem nexo. Totalmente sem nexo. Por quê? Porque ele quer colocar o versículo 22 antes do 23, que é antes do 24. Não. É o versículo 24 primeiro, depois o versículo 23 e depois o versículo 22. A ordem aqui é essa. Então eu vim aqui em Isaías para mostrar para vocês que esse comportamento de Mateus também tem em outros livros, de colocar os eventos fora de ordem. Tá ok? Agora, uma prova cabal de que Mateus realmente coloca as coisas não, né? Coloca a sua narrativa fora de ordem. Eu vou abrir aqui para vocês Mateus capítulo 27. Tá ok? Presta bastante atenção também nisso aqui. Olha o versículo de número 52. Aqui é quando Cristo morre. Tá vendo? O véu do santuário se rasgou em duas partes, tá vendo? Quando ele morre aqui no versículo 50.
Ele entrega o Espírito e expira, como diz João. Tá ok? Versículo 52. Os sepulcros, após a terra tremer, as rochas se partiram, Cristo acaba de morrer, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Presta bem atenção. Ressuscitados. Versículo 53. E saindo dos sepulcros, depois, tá ok? Da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha só, o texto diz que depois da ressurreição, eles saem dos sepulcros. Mas olha só, após o terremoto, Cristo acaba de morrer e é dito que esses santos foram ressuscitados. Você lendo assim, o que você entende? Cristo morre, essa turma ressuscita, e depois que Cristo ressuscita, ele sai do sepulcro. Mateus também coloca isso aqui fora de ordem. Por quê? Se realmente esses santos ressuscitaram antes de Cristo ressuscitar, como que vamos entender 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 20, onde diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias, tá ok? Dentre aqueles que dormiram. Cristo é as primícias do que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar com corpo imortal. Independentemente disso, ele ressuscita primeiro do que aquela turma de Mateus capítulo 27. Tá ok? Depois os irmãos me pedem uma explicação sobre essa ressurreição aqui, que essa ressurreição aqui, desses santos, foram com corpos imortais, e não mortais como muitos ensinam aí. Tá ok? Esses santos aqui ressuscitaram com corpo imortal. Depois vocês me cobram para explicar para vocês o que aconteceu nesse dia. Essa ressurreição aqui não foi igual a de Lázaro, a da filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, aquele camarada que foi lançado na cova de Eliseu. Não, essa aqui foi igual a de Cristo e igual a dos mortos em Cristo, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Tá ok? Então perceba que Mateus coloca uma coisa aqui estranha. Porque se eles ressuscitam assim que Cristo morre, antes de Cristo ressuscitar, então Cristo não pode ser primícia dos que dormem. Porque houve muitos santos que ressuscitaram antes de Cristo. É uma prova de que Mateus coloca alguns eventos fora de ordem. Tá ok? Por isso que aqui no capítulo 26, ele primeiro vai falar que 2 dias antes Cristo disse aquelas coisas, e lá no versículo 6, deixa a página carregar aqui, tá vendo? 2 dias antes, ele narra o evento depois de Betânia. Só que aqui ele coloca antes. Entendeu? Então, aqui que está a questão. Eu acho que nem apareceu para vocês aí o texto que eu cortei a tela aqui. Então, beleza. Eu creio que vocês entenderam. Tá ok? Mateus coloca o evento em ordem decrescente, né? Não é decrescente. Não coloca em ordem cronológica, porque ele primeiro fala dos 2 dias da Páscoa, que sabemos que ele estava em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Mas em Betânia, o texto não fala, Mateus não fala que ele estava em Betânia. Quando? Qual foi o dia? Mas João fala. Tá ok? Então é isso. Então, 2 dias antes, antes da Páscoa, Cristo estava em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. 6 dias depois, ele estava em Betânia. Agora fica fácil de entender. Foram os pés ou na cabeça? Porque era costume naquela época, quando você ia ungir a cabeça de alguém, você lavar os pés em seguida. Tá ok? Leia Lucas capítulo 7, versículo 44, que você vai ver Cristo reclamar com o dono da casa. Olha só, você está falando, desde quando eu cheguei aqui, você não me recebeu direito, olha só, você não lavou meus pés. Então era costume da época, era costume. Desde quando eu entrei aqui, essa mulher não para de beijar meus pés. E você nada fez isso. Ótima, parabéns pela sua bela recepção. Estou aqui parafraseando. Entende? Então era costume você receber alguém na sua casa e lavar os pés dessa pessoa. Era costume. Então foi o que essa mulher fez. Ela ungiu a cabeça de Jesus e também os pés. Então foi as 2 coisas no mesmo dia. Tá ok, amados? Ficou grande o vídeo, mas foi grande valia, porque a gente explicou algumas coisas aqui. Tá ok? Então, se trata disso. Foi em Betânia, na casa de Simão leproso, e não Simão fariseu, foi Simão leproso, tá?
Foi a mesma Maria, tá ok? E ungiu tanto a cabeça quanto os pés de Jesus, tá ok? 6 dias antes, tá ok? Espero ter ajudado, que Deus abençoe a todos aí. Qualquer dúvida pode nos procurar. E algumas coisas que nós falamos aí a mais aí do vídeo, da área de escatologia, que é a nossa área mesmo. Vocês podem nos procurar e nós estaremos atendendo a todos aí, em nome de Jesus. Ok, amado? Deus abençoe a todos.